Nós estamos na série sobre deuses falsos. Essa é a 9ª pregação. E hoje nós vamos falar sobre a trindade dos deuses brasileiros, que é futebol, política e religião. Amém? Futebol, política e religião. Dizem por aí que esses três não se discutem, né? E aí nós vamos ver nessa noite por que não se discute, né? Ou não é, Daniel? Então vamos ler Atos 19, dos versos 23 a 34. Diz assim: Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. 32. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, durante cerca de 2 horas: Grande é Ártemis dos Efésios. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diz aqui a tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa fazer, Senhor, com que esses 3 deuses da nossa geração, da nossa sociedade, do nosso país, caiam por terra. Destrone esses 3 deuses nessa noite, Senhor, que só Tu venha ser o Senhor da nossa vida. Amém? Amém? Atos 19. Atos 19. O apóstolo Paulo, ele tinha como costume, como hábito, pregar nas grandes cidades da Ásia. E por que ele fazia isso? Porque ele ia para as grandes cidades, porque as grandes cidades eram como as grandes cidades hoje no Brasil. Tinha pessoas de tudo quanto é lugar. Eram cidades comerciais e que as pessoas de vários cantos passavam por lá para fazer os seus negócios. E Paulo tinha essa estratégia, porque nessas cidades ele encontrava pessoas de outros lugares, pregava o evangelho, muitos se convertiam e muitas dessas pessoas voltavam para a sua terra, para a sua cidade e saíam pregando o evangelho. Então, às vezes a gente acha que, não é um assunto hoje, mas deixa eu abrir um parênteses. Às vezes a gente acha que o evangelho só cresceu por causa dos 12 de Paulo, mas qual que era a estratégia deles? Eles pregavam nas grandes cidades, principalmente o apóstolo Paulo, e as pessoas que criam no evangelho voltavam para suas terras, para suas casas, para suas cidades e anunciavam o evangelho lá. E assim o evangelho ia se espalhando. Então, trazendo uma linguagem hoje, o evangelho se espalhou por toda a Europa e depois pelo mundo inteiro, não foi através dos apóstolos em primeiro lugar, ou principalmente, mas através das pessoas, vamos dizer assim, né, que hoje a gente chamaria de pessoas comuns, porque elas ouviam, criam no evangelho e anunciavam ele onde quer que elas iam. E assim o evangelho ia se espalhando. E Paulo chega em Éfeso e começa a pregar o evangelho na cidade de Éfeso. E o que acontece? As pessoas começam a se converter. Versículo 28.
Olha aí o 28. 28 não, 20, versículo 20. Não, 18 a 20, ó. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e o queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então, Éfeso era uma dessas grandes cidades, que, para a gente entender, seria uma Belo Horizonte hoje, uma grande cidade, uma grande capital, onde vinham pessoas de tudo quanto é lado. E Paulo começa a pregar o Evangelho nessa cidade. E nós vimos nos versos 18 a 20 que um grande número de pessoas passaram a crer, de tal forma que eles passaram a deixar não só a idolatria, como também o ocultismo, magia negra, o que hoje a gente chamaria de macumba, né, na linguagem popular. Todo estilo de ocultismo eles passaram a deixar. E o autor Lucas dá um detalhe de que as pessoas que se convertiam não davam para quem ainda estava no ocultismo os livros. Olha, eu tenho essa penca de livro aqui, vou dar para quem ainda está no ocultismo. Não, eles reuniram numa praça pública e tacaram fogo. E quando calcularam, chegou a 50.000 dracmas. Uma dracma era o salário, era a diária de um trabalhador braçal. Então você sabe quanto que está, por exemplo, o dia do pedreiro? No mínimo 100 reais, né? Quem cobra 100 reais está cobrando barato, né? Uma dracma, vamos pôr aí 120 reais. Eu já ouvi pedreiro que cobra 120 reais. É como se uma dracma fosse hoje 120 reais. E aí multiplica isso, você que é bom de matemática. 50.000 vezes 120. É o valor dos livros que as pessoas que se converteram a Jesus Cristo tacaram fogo, né? E aqui já dá uma aplicação de que se tem alguma coisa na sua vida que você tem que largar, tem coisas que o que você não quer para você não quer para os outros, né? Então não tem que dar para os outros, vender, ou então vender. Imagina se esse pessoal fala assim, vamos vender, né? Quem sabe dá até para construir um prédio para a gente fazer um culto. Não, eles tacaram fogo. Porque você não vai compartilhar com os outros aquilo que é falso, aquilo que não vem de Deus. Fecha parênteses. O que acontece? Chegamos então nos versículos 23. Um tumulto começou lá. E aí, no capítulo 20, Paulo vai revelar que ele ficou em Éfeso durante 3 anos. Então, por 3 anos, Paulo anunciou o capítulo 20 de Atos, ele vai falar isso. Dia e noite ele pregava o Evangelho. E as pessoas iam se convertendo, deixando a idolatria e também o ocultismo. Então, a gente chega no verso 23 que nós lemos. O que acontece? Éfeso, além de uma cidade comercial, era um centro religioso. Lá na cidade de Éfeso tinha o grande templo da Artemis, ou em algumas traduções da Diana, mas é a mesma deusa. Tinha esse templo, que dizem os historiadores, que esse templo da Artemis era uma das 7 maravilhas do mundo na época. Era algo que eles diziam que era espetacular, esse templo dessa deusa Artemis. Então, e com isso, qual é uma das profissões que mais gerava lucro e renda lá em Éfeso? Eram os ourives. Aqueles que faziam, o texto vai dizer aqui, o Demétrios vai dizer, aqueles que faziam miniaturas do templo da deusa Diana, da deusa Artemis. E também acredito que imagens da deusa também, né? E o que acontece? Com as pessoas se convertendo ao Evangelho e dando as costas para os ídolos, o que acontece com o pessoal? Eles não vão comprar nem a miniatura do templo, muito menos da Diana. E aí, um ourive Demétrio reúne o pessoal da profissão dele e diz o seguinte: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Então, se o ourive aqui em Éfeso dava o quê? Dava dinheiro. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando. O que para ele era um desvio, para nós, para os cristãos, era uma conversão ao Deus verdadeiro, né? Desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Dizerem que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E aí ele diz: não só tem o perigo da nossa profissão cair em descrédito, da nossa fonte de lucro cair, como a própria deusa Artemis cair em descrédito. Essa que é adorada na cidade de Éfeso, em toda a província da Ásia e em todo o mundo.
Então o que acontece? As pessoas começaram a deixar a deusa Ártemis, começaram a se converter ao Deus vivo, porque o apóstolo Paulo pregava claramente que os deuses feitos por mãos humanas não eram deuses, eram falsos deuses. E aí dois problemas, a adoração a Ártemis e a fonte de lucro deles. Versículo 29, diz assim: em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. O texto diz que o povo Demétrio conseguiu inflamar o povo. E aí o que o povo fez? Começou a gerar um tumulto na cidade, a ponto deles pegarem os dois companheiros de viagem de Paulo e levar para um teatro, o grande teatro da cidade, e começar aquele tumulto, aquela gritaiada. E a Bíblia vai dizer que a maioria nem sabia porque estava lá, né? Mas estava lá, é igual no Brasil, né? Tem gente que sai da manifestação aí, você pergunta o que você está fazendo aqui, a pessoa não sabe, mas ela está lá, né? Fazendo um número lá. A maioria não sabia, mas muitos estavam lá com dois propósitos. Qual era o propósito? Lutar pelo quê? Pela fonte de lucro deles, que, na minha opinião, pelo texto, é a primeira preocupação deles, e segundo, por causa da deusa deles, que estava caindo em descrédito, segundo o próprio Demétrio. E aí eles começam a tumultuar, começam a protestar e, poderíamos dizer, começam a defender a sua profissão e a sua causa. Sua profissão e a sua causa. E aí a Bíblia diz que eles jogaram um dos caras no meio lá, o pessoal achou que era ele. Quando ele pediu a palavra para se defender, quando a Bíblia de verso 33, 34 diz que quando eles viram que ele era judeu, eles começaram a gritar. E gritaram por quantas horas? Esse é um detalhe que eu quero que você marque. Eles gritaram por 2 horas sem parar, uma única frase: grande é Ártemis dos Efésios. Eles foram para as ruas, foram defender a sua causa, foram defender a sua fonte de lucro. E aqui a gente poderia dizer, né, que alguns aqui amavam o lucro, amavam o dinheiro, eles foram defender o seu Deus no dinheiro, e outros foram defender Ártemis, a Diana. O ponto é, eles foram para a rua defender a sua causa, proteger. E quando um homem tentou falar o mínimo, eles começaram a gritar e gritaram por 2 horas. Deixa eu te lembrar o que nós temos definido aqui nessa série, o que é um ídolo. O que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que pelo que você se esforça sem reclamar. Um ídolo, um falso Deus na sua vida é aquele por quem você se esforça sem reclamar. Tem coisas que eu me esforço, mas não é bom, né? Eu reclamo e tudo mais. Tem coisas que a gente se esforça na vida sem reclamar. A gente paga o preço sem reclamar. Aquilo que nos leva a ferir outros ou até mesmo nós mesmos. Aquilo que nós não contestamos ou não contradizemos. Eu disse isso algumas pregações atrás. Algo que se tornou um Deus na sua vida é aquilo que você não questiona. Ele falou, está falado. Ele falou, é isso mesmo. Ou aquilo, né, disse e falou. Aquilo que se você perdesse, você deixaria de ser feliz. Você perderia a razão da sua vida. Esse é o ídolo da sua vida. Aquilo que se você dissesse, se eu perder isso, eu não sou mais feliz. Porque isso é a razão da minha felicidade. Se eu perder isso, a razão da minha vida, eu perdi. Um falso Deus, um ídolo, é aquilo que é o absoluto da nossa vida. Aquilo do qual nós não vivemos sem. Aquilo que se nós perdêssemos, para nós a vida perderia o sentido. Então essas são algumas definições de ídolos que nós temos dado aqui. E nós temos visto isso aqui. Esses homens foram protestar por quê? Uns por causa da sua fonte de lucro, e eles não se imaginavam sem a sua fonte de lucro. Muitos aqui, talvez eles não perderiam o emprego totalmente, porque não era toda a cidade que ia se converter. Nunca era a cidade inteira. Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos. Mas a renda ia diminuir. E às vezes quando a gente idolatra demais o lucro, a renda, né? A gente batia uns 100%, agora só está batendo 90%. A gente já fica desesperado, né? Quem tem quer ter mais. O pouco que ele perde, ele entra em desespero. Esses homens foram defender a razão da sua vida, o Deus do dinheiro. Outros foi Ártemis, porque eles disseram, ninguém mais vai adorar a deusa. Então, vamos lá defender ela. Eles foram defender os seus deuses.
E aqui, só para dar um exemplo, existe uma diferença entre pesar e desespero, e a gente pode sondar o nosso coração quanto a um falso Deus através disso. O que é um pesar? Pesar é uma dor da qual nós temos uma fonte de consolação. Pesar é quando a gente perde uma coisa e a gente fica com pesar por ter perdido aquilo. Mas normalmente o pesar é por causa de algo que a gente perdeu, mas é algo que não era fundamental para a nossa vida. A gente fica, sabe, com pesar, não, perdi fulano de tal, perdi tal coisa, perdi aquilo que eu gostava e tal. Mas normalmente são coisas que a gente consegue recompensar. Normalmente tem pessoas que, vou dar um exemplo esportivo aqui, o pessoal perdeu o campeonato, mas muitos deles falam, agora é ficar com a família vai estar lá, né? Quantos discursos a gente vê isso? Perdi isso, mas eu tenho minha família que sempre está comigo, tudo mais. Ou seja, você perdeu algo, você está pesaroso por causa disso, mas você tem uma outra fonte de consolo. Você tem a sua família ou qualquer outra coisa. Agora, quando você perde aquilo que nós definimos aqui como um ídolo ou um falso Deus, você não fica pesaroso, você fica desesperado, porque o desespero ele é definido por uma perca inconsolável. Quando eu perco um ídolo ou um falso Deus na minha vida, eu fico inconsolável. Quando eu perco algo e nada nessa vida me consola por causa da perca daquilo, muito provavelmente eu perdi o meu Deus, ou eu perdi um ídolo da minha vida. Então, quando nós perdemos aquilo que é absoluto na nossa vida, aquilo que é, sabe, a última fonte de alegria, a última fonte da razão, porque eu já disse aqui também há umas pregações atrás, que nos momentos difíceis da vida a gente sempre procura o nosso Deus, né? Seja ele o Deus verdadeiro ou um ídolo. Nos momentos difíceis da vida a gente busca salvação em algo ou em alguém, e se não é em Deus, é no ídolo. Qualquer outra coisa que a gente busca salvação, alívio, consolo para aquele momento de dor. Se não é Deus, é um ídolo na nossa vida. E quando a gente perde um ídolo, a gente perdemos aquilo para quem a gente corria nos momentos difíceis da vida. Portanto, um dos sinais de que algo talvez é um ídolo ou um falso Deus no seu coração é que, se você perde, você fica desesperado. Ou no menor risco de perca, ou no menor sinal de algo que ameace aquele falso Deus ou aquele ídolo da nossa vida, a gente entra em desespero. É por isso que em períodos de crise financeira, quem ama o dinheiro fica mais desesperado que o pobre, que já não tem quase nada. Porque no momento de crise, a crise vem e tira, se não tudo, parte do Deus dele, que é o dinheiro. Então as pessoas entram em desespero. Então, quando algo é um Deus ou um ídolo na nossa vida, quando a gente perde aquilo, ou quando é ameaçado, a gente logo, qual que é o nosso instinto natural? Qual que é a nossa reação? É proteger. Por que é proteger? Porque nós não conseguimos viver sem aquilo. Um ídolo, um falso Deus é aquilo que nós olhamos e dizemos assim, sem isso eu não viveria, sem isso eu perderia a razão da minha vida. Por isso que eu não posso perder. E é por isso que quando a gente tem um ídolo, um falso Deus na nossa vida, na menor ameaça ao nosso ídolo ou ao nosso falso Deus, a gente parte para a defesa. E é por isso que esse povo, esses efésios, é isso que esses efésios estavam fazendo. É isso que Demétrio conscientizou o pessoal. Demétrio disse assim, olha, esse Paulo aí está ameaçando o quê? Nossa fonte de lucro e a nossa deusa. A gente não pode deixar isso. A gente não pode. E aí eles partiram para a defesa. É isso que os efésios estão fazendo aqui. Eles estão partindo para defender o seu Deus. Uns o lucro, o dinheiro, outros a Diana, a Artemis. E deixa eu te dizer, é a mesma coisa que nós fazemos hoje em dia. Nós também somos assim. Nós também buscamos defender os nossos falsos deuses. Porque, irmãos, o Deus verdadeiro, ninguém precisa defender. Ninguém. A gente não precisa defender Deus. Tem gente que acha que às vezes tem que defender Deus. Deus verdadeiro, ele não precisa de defensor. É Ele que nos defende. Mas pega na Bíblia, ou vai ver na prática, vai parar para pensar um pouco. Todos os falsos deuses, todos os ídolos precisam ser defendidos pelos seus devotos. Nós estamos lendo Juízes, né? Você já reparou isso na história de Gideão? Nós estamos lendo,
finalizou, no capítulo agora, a história de Gideão. Quando Deus manda Gideão derrubar o altar de Baal lá, o pessoal fica bravo, né? E aí tem alguém, que eu não lembro quem que é, não lembro se era o pai de Gideão, que vira para o pessoal e diz assim: olha, vocês estão querendo defender o Baal? Se ele é Deus mesmo, ele vai se defender. Mas, irmãos, o falso Deus, o ídolo, ele não se defende, porque ele não é nada. Por isso que ele precisa que os seus devotos o defendam. E é isso que os efésios estão fazendo aqui. Eles estão defendendo os seus deuses. Por quê? Porque falsos deuses e ídolos precisam que nós os defendamos. E outra, nós os defendemos porque não pensamos que não vivemos sem ele. Então nós temos que defender, porque nós imaginamos que sem aquilo nós não viveríamos. Então nós lutamos com unhas e dentes para defender os deuses da nossa vida. E aqui entra então as 3 aplicações que eu quero fazer. E aqui eu vou entrar nos 3 deuses dessa noite. Nós temos um ditado popular, que é: futebol, política e religião não se discutem. Futebol, política e religião não se discute. Esses são os 3 deuses intocáveis do Brasil. E poderia dizer, quem sabe, do mundo inteiro. É inquestionável, é intocável, não se discute futebol, política e religião. E a pergunta que nós temos que fazer é: por que não se discute? Por que não se discute? Futebol, política e religião só é inquestionável, só é indiscutível se forem deuses na nossa vida. Se forem deuses na nossa vida. Nós só vamos considerar a religião, a política e o futebol como inquestionável, indiscutível, se eles forem falsos deuses na nossa vida. E aqui vamos falar primeiro do futebol. Você tem dúvidas que no Brasil e no mundo inteiro, nós vamos falar do nosso país, que no Brasil o futebol é um ídolo? Futebol é uma religião no nosso país. É uma religião. Futebol é uma religião. Você costuma observar as pessoas no culto aos domingos na igreja? Normalmente acontece assim nas igrejas. São poucas as pessoas que vão animar para o culto. Se você já teve a oportunidade de ir para a igreja a pé, e talvez se você já congregou em uma igreja, ou já conviveu em uma igreja que tem um número maior que o nosso, daquele tipo de você ir para a igreja e encontrar com pessoas também indo para a igreja no meio do caminho. Repara para você ver, são poucas as pessoas que você vê na cara dela uma alegria de estar indo para o culto. Pelo contrário, a maioria das pessoas parece que vai chegando a hora do culto, ela começa: nossa Deus, tem que ir lá e tudo mais. Mas vamos considerar as pessoas que vêm para o culto feliz. Chega no momento do culto, elas sentam na cadeira, e aí você já reparou o momento de louvor na igreja? E aqui eu não estou falando da gente não, tá? Estou falando da igreja no geral. Senão você vai achar que eu estou falando da gente aqui. E inclui a gente também, tá? Inclui a gente também. Vou falar da gente aqui, de nós crentes. Tem algumas igrejas que o culto pode ser, que o louvor pode ser maravilhoso. As músicas exaltam a Deus, glorificam a Deus. Mas se você abrir os seus olhos e olhar para o lado, você vai ver gente abrindo boca de sono. Você vai ver gente que, se você olhar para ela, você desanima. Talvez você chegou na igreja animado, você olha para ela e desanima. Aí chega o momento da pregação. E aí é que é pior ainda. Se o dia que você estiver pregando aqui, ou se você estiver fazendo alguma coisa aqui na frente, tiver a oportunidade, você vai ver que às vezes você tem que desviar os seus olhares, você tem que ir olhando por alto, porque tem pessoas que, se você olha para ela, você desanima. Tem pessoas que abrem tanto a boca, e você já viu que a gente é assim, a gente vê alguém abrindo boca, a gente abre também. Tem gente que, se você for olhando para ela, você começa a abrir boca. E aí a igreja vai falar: posso estar com sono, mas não é nada, porque tem tanta gente abrindo boca. Você já viu que na hora da pregação o pessoal fica inquieto? As pessoas nunca olham tanto no relógio como na hora da pregação ou na hora do culto. Tem pessoas que ficam doidas para o culto acabar. Tem pessoas que parecem que o culto para ela é uma tortura. Porque você olha para a pessoa, você não vê alegria na pessoa. Você não vê alegria na pessoa. E aí quem está aqui na frente diz assim: fala tal coisa com a pessoa que está do seu lado. Nossa, isso é um castigo danado. Tem gente que fala: eu não quero olhar para a pessoa, né?
Aí acaba o culto, a pessoa já vai embora, a pessoa não fica 5 minutos, estou falando que você tem que ficar aqui meia hora depois não. A pessoa não fica, não cumprimenta ninguém, vai embora. A conclusão que você chega é tipo assim, peraí, essa pessoa entendeu o que é um culto? Ano que vem eu vou fazer uma série só para a gente entender o que é um culto da Deus. Agora vamos pegar diferente. Nós estamos falando de futebol, né? Vamos pegar diferente aqui. Você já viu as pessoas indo para o estádio de futebol no dia do jogo do seu time? Começa com a preparação em casa, né? Começa com a preparação em casa. Lava a camisa. Mulher, lava minha camisa do meu time que domingo tem jogo. Aí bota a camisa. Não é a nossa realidade aqui, mas a gente sabe como é que é. Tem gente que em Lafayette não tem estádio, os times grandes não jogam. Mas tem gente que para assistir o jogo pela televisão ele se prepara. Tem gente que vai ver jogo no bar e ele toma banho, veste a roupa, veste o uniforme. Para eles é um manto sagrado. E eles vão. Tem gente que vai assistir jogo no bar, está falando no contexto da nossa cidade, e vai com a turma, chama os amigos, o cara não está animado, ele vai e anima o cara, não, que isso rapaz, vamos lá. E às vezes o time está na Série B, mas ele vai lá ver o jogo. Vai no bar, pinta o cabelo, e é por isso que as mulheres não precisam esquentar a cabeça, porque se o cara for estar indo jogar bola, estou indo ver jogo, o meu filho pode ter top model lá, que ele não está esquentando a cabeça com a mulher, aqui na hora ele não está esquentando a cabeça. Ele está preocupado com o futebol dele. E aí tem gente que vai, e aí veste o manto. E aí, talvez você já viu em televisão, não sei se você já viu, mas procura na internet para você ver, tem torcedores que juntam o bando e já vai da casa dele, do ponto de encontro até o estádio, já cantando. E detalhe, são poucas as pessoas que chegam mais cedo no culto, né? Antes do horário de começar. Mas você já reparou, se você viu televisão alguma vez, que no jogo de futebol o pessoal chega no mínimo meia hora antes? Tem programa de televisão que fica, o jogo costuma ser 4 horas, o programa de televisão começa 3 horas da tarde. E eles ficam 1 hora no pré-jogo. E aí eles vão mostrando imagens do pessoal chegando no estádio. O pessoal chega com meia hora antes, tem gente que chega 1 hora antes. E eles já chegam, tem gente que já começa a cantar. Você vê as entrevistas, o pessoal está chegando feliz, com bandeira, aquele negócio todo. Aí começa o jogo. 22 homens correndo atrás de uma bola, como as mulheres gostam de dizer. E o pessoal está o quê? E aí você lembra que o pessoal de Éfeso ficou 2 horas gritando grande a Diana dos Efésios, a Artemis dos Efésios? Um jogo costuma durar, vamos pôr, 2 horas. E tem gente que desde a ida para o estádio até acabar o jogo e a volta para casa, eles vão e voltam cantando. E aí tem os hinos do time, tem o ritual do time. Tem pessoas que não frequentam a igreja, mas ora demais aos domingos. No culto não, no estádio de futebol. Assiste um jogo, irmão, você vai ver o pessoal filma a torcida, principalmente quando é mata-mata, quando é jogo decisivo, você vê gente com terço, você vê gente rezando, ajoelhado, orando. Falou que disputa de pênalti, então, nosso Deus, o pessoal reza 500 Ave Maria em 10 minutos. Eles são devotos, estão entendendo? É assim ou não é? E a pergunta que a gente tem que fazer é, qual que é a religião daquela pessoa? E deixa eu te dizer, crente também é assim, tá? Tem gente que no culto você fala assim, está morto. Está morto. Está morto, só não está fedendo com Lázaro, mas já está morto. Mas vê ele no dia do jogo do time dele. Vê ele no dia do jogo do time dele. Vê ele assistindo o jogo. Eu conheço pessoas que assistem o jogo na televisão. Você não pode ver perto dele não, porque ele esperneia, dá soco, dá chute, grita, e aquela devoção. Tem gente que se o time perder chora. Você já viu imagens de pessoas chorando porque o time perdeu? Chora porque o time perdeu. E a pergunta é, qual que é a religião desse cara? O futebol é uma religião, tem um templo, tem um templo que é o estádio de futebol, tem orações, são feitas orações, tem louvor, que são os hinos, eles pegam músicas de artistas e criam uma letra em louvor ao time, tem louvor, tem rituais, tem pessoas que é cheio de rituais para o futebol. Não, se não for, eu tenho que assistir jogo com essa meia aqui, o meu time ganhar. Não, eu tenho que assistir jogo com essa camisa. Não, eu não posso lavar essa camisa, senão meu time perde. Tem rituais. Tem dia santo, que normalmente é o domingo, que é dia do jogo.
Tem ofertas. Você já ouviu falar do sócio torcedor, né? Tem gente que não oferta na sua igreja, mas é sócio torcedor do seu time. Tem gente que você fala de oferta na igreja, ele fala, isso é um absurdo, que não sei o quê, mas vai ver na carteira dele, está a carteirinha do time dele, e costuma essas ofertas para time aí, não sei. Está entendendo? Você mesmo é muita gente que costuma ofertar. Alguns até mais. Alguns até mais. Se você, talvez você não acompanhe muito o mundo dos futebol, do esporte, mas tem time que contrata jogador porque um torcedor que tem dinheiro pega o dinheiro e dá para o time contratar jogador. E você sabe que contratar jogador não é R$10, R$100, R$1.000, não. Tem fraternidade. A pessoa chega no estádio, na igreja, no culto, ela não quer falar nada com a pessoa do lado, não quer dar uma boa noite. Mas vai para um estádio de futebol com pessoas que nunca viu na vida. Abraça e está lá pulando, e está lá gritando, o time faz gol, quase dá um beijo na pessoa que está do lado, tem gente que dá beijo, mas não conhece a pessoa. Fraternidade, por quê? O que nos une é o time. Mas na igreja, não quer dar nem boa noite à pessoa. Não pergunta nem o nome da pessoa que está lá. Tem devoção, o jogo do domingo vira o assunto da semana inteira. Tem evangelização, porque eles vão lá e postam a foto do time, resultado do jogo nas redes sociais e tudo mais. Tem até catequese, você sabia? O que eu estou querendo dizer com catequese? É que quem torce para um time e tem filho, não aceita o filho não torcer para outro time. E tem pais que antes de dar uma fralda para o bebê que nasceu, já está com a camisa do time. Por quê? Porque tem que ensinar o menino. Aí quando se fala de religião, não, vou deixar meu filho escolher. Está percebendo a diferença? E tem pessoas que matam e morrem por causa do seu time. Você sabe disso. Tem pessoas que matam e morrem por causa do seu time. É por isso que, de fato, tem algumas pessoas que futebol para eles não se discute. Por quê? Porque o futebol é um Deus na sua vida. E discutir sobre futebol é um duelo de deuses. Discutir Cruzeiro e Atlético, quem é melhor, para algumas pessoas é discutir qual Deus é melhor. E aí, meu amigo, não toca no meu Deus, no meu ídolo não, que eu grito durante 2 horas, grande é o meu ídolo. Política. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Estou conseguindo. Política. Ficou claro o futebol, né? Repetir para definir esse ponto do futebol. O futebol só é indiscutível se ele é um ídolo na sua vida. Se o seu time é um ídolo na sua vida. Você sabia que quando eu me converti a Cristo com 17 anos, comecei minha caminhada, eu era daqueles jovens que não costumava fazer as coisas erradas. Sabe quando as pessoas perguntam assim, como foi seu testemunho antes de conhecer Jesus? Eu não sou daqueles caras aqui que traficou, eu não sou daqueles caras que vendeu droga, que usou droga, que, sabe, não sou desses caras. Eu não sou daqueles caras que vivia em balada, que vivia pegando mulher aqui e aquilo. Não era desses jovens, não. Mas eu era um idólatra. Porque eu idolatrava o futebol. Eu sabia tudo do futebol. Pegava o time lá da Série C, eu sabia o nome dos jogadores. Sabia tudo. Sabia quem que é o atacante, sabia de trás para frente, frente para trás. Sabia tudo. Sem falar que na prática eu também vivia para jogar bola. Então, quando eu me converti a Cristo, eu me converti de um ídolo, de vários ídolos e deuses que tinha na minha vida. E um deles foi o futebol. Eu nunca fui de briga, mas você queria ver eu ficar nervoso, era eu jogando bola. Tirando fora do futebol, eu não brigava, eu não encarava um menino menor que eu. Se o menino menor que eu falasse, cai pra cima, eu corria, vazava. Em qualquer outro contexto, jogando bola, era diferente. Por quê? Porque era meu ídolo. E para defender o meu ídolo, eu encarava qualquer um. Estão me entendendo? Política. Política no Brasil não é só política. Política no Brasil, principalmente da última eleição para cá, isso se agravou muito. E eu já estou com medo do ano que vem. Das últimas eleições para cá, política já não era, mas política no Brasil deixou de ser mera política, passou a ser batalha de deuses.
batalha entre deuses. E aqui não vou falar só da política não, mais especificamente político. Porque, como eu já disse até no início, nós no Brasil gostamos muito de polarizar. Ou você é A ou você é B. Ou você é A ou você é B. Os mais criticados na política brasileira é os que dizem que não é nem esquerda nem direita, é do centro. E aí o pessoal acusa de isentão. São os mais difamados, porque no Brasil ou você é PT, ou você é esquerda ou você é direita. Você não pode ser nenhum dos dois. Porque é batalha de deuses. E principalmente hoje personificado na pessoa do Lula e do Bolsonaro. Isso aqui é uma prova de que Bolsonaro e Lula são deuses no Brasil? É que, por causa da idolatria, muitos defendem o Lula, mesmo sabendo das provas irrefutáveis de tudo que o Lula fez no Brasil nos seus mandatos. Você já parou para pensar como é que tem gente que ainda defende o Lula? Como é que tem gente que ainda diz que na PAN que vem, se o Lula for candidato, vai votar no Lula? Mesmo tendo provado tudo que o Lula já fez, meu Deus do céu. Como que o pessoal sai para a rua falando Lula livre? Eu já vi imagem na internet, talvez você já viu, foto de uma imagem de uma representação de Jesus e Lula. E aí a imagem diz assim, o que os dois têm em comum? Aí a frase responde, os dois eram inocentes e foram condenados sendo inocentes. Como que a pessoa chega num nível desse? De dizer assim, ele roubou, mas ele fez. Ah, mas isso que ele fez? Não, mas o negócio é que ele cuidou dos pobres. O negócio é que com o Lula eu tinha o meu carro. Ou seja, se o cara te dá ali uma condição de ter um carrinho ali, não interessa o que ele faça. É inquestionável. Tem gente que o Lula para eles é intocável. Você não pode falar no lado do Lula que eles já, se é Bolsonaro, se é aquilo, ó, não quero papo. Das últimas eleições para cá, famílias foram divididas por causa da política no Brasil. Você sabe disso. Agora, também tem um grupo no Brasil que você não pode questionar o Bolsonaro. Não, você não pode. Ah, mas e isso que o Bolsonaro fez? Mas e aquilo que ele fez? Olha aquilo que ele deixou de fazer. Mas isso daqui? Não. Ela sempre vai achar uma justificativa para defender o seu ídolo. Sempre. Para algumas pessoas no Brasil, o bolsonarismo é a religião. Bolsonarismo virou religião. E eu vou te falar, eu ouço muitos teólogos, pastores do Brasil inteiro discutir sobre isso. E para a maioria dos teólogos sérios da nossa nação, o Bolsonaro é ainda pior do que o Lula no que diz respeito à religião, à idolatria. O brasileiro, muitos brasileiros estão idolatrando o Bolsonaro num nível que os petistas não idolatram o Lula. Por isso que para a maioria dos cristãos sérios, pastores sérios, o Bolsonaro é ainda pior, nesse aspecto. De como que ele tem cativado a devoção daquilo. E tem gente que, olha para mim, eu conheço pessoas que conviveu comigo numa mesma igreja uns anos atrás. E era daquelas pessoas que não fazia nada na igreja. Mas nas eleições de 2008, vestiu camisa, liderou passeata, carreata, e não tem uma manifestação pró-Bolsonaro que ele deixa de ir. Foi para a internet bater guerra, fazer publicação, mas eu lembro que na época da igreja, eram aquelas pessoas que você fala assim, fulano daqui ou é só o corpo? É sonâmbulo? Estão entendendo? Tem um canal no YouTube, o nome é Sputniks. Sputniks, tem várias coisas lá, vários conteúdos. E tem vários vídeos lá o título do vídeo é Quem Disse Isso? O que o pessoal fez? O pessoal foi para a rua com várias frases de político. Na verdade, tem 2 ou 3 vídeos que é Lula e Bolsonaro. O que eles fizeram? Pegaram várias frases que o Bolsonaro e o Lula disse e foi para as ruas entrevistar a pessoa. Então eles param as pessoas e falam a frase, leem a frase. Por exemplo, tem uma frase lá que diz assim, o feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. E aí o pessoal pergunta assim, quem você acha que disse isso? Lula ou Bolsonaro? E aí as pessoas respondem, Bolsonaro, Lula e tal. E o vídeo, o mais interessante é que a maioria das vezes,
Quando a pessoa achava que era Lula, era Bolsonaro. Quando ela achava que era Bolsonaro, era Lula. E a maioria das pessoas do vídeo parece que eram esquerda, ou pelo menos simpatizavam com Lula. Porque quando o pessoal vai falando que as frases que o pessoal achava que era Bolsonaro, as frases ruins para eles, que eles achavam que era Bolsonaro que estava falando, quando a mulher falava para eles, e tem as fontes lá, né? Quando as mulheres falavam para eles que era o Lula, você via a cara de decepção no rosto deles. Tem um rapaz que diz assim: meu Deus, Lula é o quê? Esquerda ou direita? Eu estou com medo do Lula agora. Tem uma pessoa que diz assim: não, você está brincando, não foi o Lula que disse isso não. Sabe por quê? Porque tanto de um lado quanto do outro, tá? A idolatria nos deixa cegos e surdos. A idolatria nos deixa cegos e surdos. Quando nós idolatramos algo ou alguém, a tendência é nós ficarmos cegos para o que as pessoas fazem, surdos, a ponto da gente não ouvir barbáries que ele fala e não ver barbáries que ele faz. E aí a gente defende. E aí, mesmo se a pessoa mostra para a gente a verdade, a gente odeia a verdade. Tem gente que idolatra tanto Lula e Bolsonaro que quando você mostra uma prova de que os dois estão errados, ele bate em você. Para que você me mostra isso? E ele continua defendendo o seu Lula, o seu falso Deus. Porque quando você idolatra algo ou alguém, você deixa de agir racionalmente. Você deixa de agir racionalmente. E aí não interessa se a pessoa que te conta a verdade, já viu acreditar, não sei, tenho raiva de quem sabe? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Quando você idolatra um político, o ditado que define a sua vida é esse, quando se trata dos erros daquele político. Você pode não ter dito essa frase, mas para você, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Se você me contar a verdade, o que ele fez, o errado vai ser você. Eu vi um Twitter esses dias, deve ter umas 2 semanas. Eu ri demais, mas é trágico. Como diria uma série da televisão, né? Seria engraçado se não fosse trágico. O Twitter, se você quiser procurar, a mulher é Glaucezinha, no Twitter dela. Ela postou o seguinte tweet. Olha o que ela diz: eu na mercearia, em frente à vitrine cheia de salgados e doces da padaria. Um senhor para e começa a contemplar. A atendente diz: o senhor quer alguma coisa? Ele responde: não, só estou pensando que se o Bolsonaro visse isso, ele iria amar. Olha a cena que a mulher presenciou. Ela está na padaria, um senhor chega e começa a olhar para o que está na vitrine. A mulher pergunta: o senhor vai querer alguma coisa? Ele diz: não. Eu só estou aqui pensando que se o Bolsonaro visse isso, ele ia amar. Olha o nível. Você já deve ter visto vídeo na internet. Se você não viu, eu te mando. Pessoas pegando um hino de louvor a Deus e cantando para o Bolsonaro. Tem 2 pastor, um é pastor e o outro não. Ricardo Alexandre é um irmão de uma igreja batista, esqueci agora a cidade. Ele escreveu um livro e tem uma série de podcasts, que eu já ouvi umas 2 vezes os podcasts, o livro eu ainda não comprei, falta de oportunidade. O nome do livro é E a Verdade os Libertará. Reflexões sobre política, cristianismo, política e bolsonarismo. O que esse irmão, que também é jornalista há anos, ele pegou, escreveu esse livro e essa série de podcasts que eu posso te mandar se você quiser, falando sobre como que a igreja evangélica tem participação, analisando a forma como a igreja evangélica, principalmente, influenciou para a elevação do Bolsonaro. Ele, como jornalista, analisa, através de postagens, do que pastores disseram e tudo mais, como que a igreja evangélica hoje cooperou, e na opinião de muitas pessoas, de forma séria, até pessoas que não são crentes, a igreja evangélica talvez foi, vamos dizer assim, o jogador principal do time do Bolsonaro. E ele escreve esse livro sobre isso. E essa série de podcast também, que eu recomendo muito se você interessa por política. O último livro agora do pastor Iago Martins, gosto muito de ouvir ele. Ele escreveu o livro A Religião do Bolsonarismo.
E ele já está sendo atacado de todas as formas. Gente que nem lê o livro. Sem o livro lançar, ele só começou a anunciar e o pessoal já estava caindo matando em cima dele. Por quê? Porque na capa do livro está a imagem do Bolsonaro com a cruz, com a cruz de espinhos, né? Tipo aqui Jesus. E o nome do livro é A Religião do Bolsonarismo. E ele também faz essa análise de como que o bolsonarismo virou uma religião. E aí perguntaram para ele, por que você não fez do Lula? Ele falou, primeiro porque na época do Lula eu não escrevia, eu não estava muito coisado, não atentava muito à política. E hoje, e segundo, que na opinião dele, e eu concordo, o bolsonarismo é pior que o comunismo. Muito pior. No que diz respeito à religião, à idolatria. E aí ele define a seguinte frase, ele diz assim, eu votei no Bolsonaro. Mas há uma diferença entre você votar e você se devotar. Percebe a diferença? Uma coisa é você votar, outra coisa é você se tornar devoto de um político. Você pode até votar. Você pode votar ano que vem, votar ano que vem. A questão não é votar, a questão é se devotar. A questão é o cara, ou qualquer político que seja, se tornar um falso Deus na sua vida, no seu coração. E o terceiro da Trindade. O terceiro da Trindade. Religião. Futebol, política e religião não se discutem. Falamos do futebol, falamos da política. E o terceiro, religião. E aqui eu quero deixar claro uma coisa. Eu já disse algumas vezes aqui, vou repetir mais uma vez. Nós, seres humanos, somos religiosos. Todo ser humano é religioso. Lucas e o ateu é religioso também. E aquele que não acredita em Deus? E aquele que diz que a ciência matou Deus? Então, ele é religioso. O Deus dele é a ciência. O Deus dele é a razão. O Deus dele é o ser humano. Eu preguei umas semanas atrás sobre o meu próprio Deus. Lembra disso? Quando você adora a si mesmo, falei sobre o humanismo. Todos somos religiosos. Por quê? Porque Deus nos criou com essa inclinação para Ele. Lembra que eu disse isso nas primeiras pregações dessa série? Nosso coração foi criado como uma bússola que ela sempre está inclinada para o norte. Nós só funcionamos como seres humanos tendo um norte na nossa vida. E nós somos criados para isso. Por que Deus nos criou assim? Porque Ele é o norte da nossa vida. Deus nos criou para Ele. A pergunta 4 do Catecismo Nova Cidade que a gente utiliza, pergunta assim, como e por que Deus nos criou? Deus criou-nos homem e mulher, a sua própria imagem e semelhança, para conhecê-lo, amá-lo, viver com Ele e glorificá-lo para sempre. Nós somos criados para isso, para viver para Deus, amar a Deus. Nós somos criados para Deus, para estar inclinados para Deus. O problema é que nós vimos no início dessa série, nós nos rebelamos contra Deus. Nós viramos as costas para Deus, mas isso não significa que nós deixamos de ser religiosos. E aqui é a origem da idolatria, eu também falei nas semanas passadas. E é por isso que nasce a idolatria, porque como nós não deixamos de ser religiosos, nós direcionamos esse ímpeto, essa inclinação para uma outra coisa, e qualquer outra coisa ou alguém que nós nos inclinamos, que não seja Deus, é um ídolo, é um falso Deus na nossa vida. Então, entenda bem, até mesmo nós cristãos evangélicos somos religiosos. Eu já disse isso muito e alguns pastores me mostrou que isso é errado. A gente diz assim, eu sou cristão, não sou religioso. Não, nós somos religiosos. Nós somos religiosos. Só que existe um lado negativo de você tratar a religião. A primeira delas é o que nós temos tratado nessa série inteira. Quando eu me dou as costas para Deus e começo a inclinar o meu coração e fazer de qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa a razão da minha vida, o sentido da minha vida, eu começo a conhecer, a fazer dela o centro da minha vida, tudo isso que nós temos tratado, isso se torna um falso Deus e a minha vida eu me torno um falso religioso. E aqui a minha devoção a esse falso Deus se torna uma falsa religião. Qual é a característica de uma falsa religião? Existe a religião verdadeira, existe a falsa religião. Qual é a característica das religiões falsas? É que elas se inclinam para um outro Deus que não é o Deus verdadeiro. É que elas se inclinam para um ídolo que não é o Deus verdadeiro. É que elas se inclinam, por que a ciência hoje é uma religião para muitos? Porque a razão deles, o Deus deles é a ciência, é o conhecimento, é o ser humano. Então, aí caracteriza a falsa religião.
religião. Estão entendendo, amigos? Então essas são as falsas religiões. Lucas, qual é a religião verdadeira? A religião verdadeira é nós estarmos sempre inclinados para Deus, Deus sendo o Senhor, o Salvador, a razão da nossa existência, é nós vivemos para conhecê-lo, amá-lo e glorificá-lo para sempre, baseado da maneira como as Escrituras nos revelam. Porque, amém? Não é do jeito que eu dou na minha cabeça também não. É do jeito que Deus revelou nas Sagradas Escrituras. A verdadeira religião é aquela que é pautada pelas Sagradas Escrituras. Essa é a verdadeira religião. A falsa é a que é inclinada para Deus, para outro Deus, ou outro alguém, ou outro ser, ou não é pautada nas Escrituras. Porque você pode ter escrito igreja evangélica na placa da igreja, ter todo o formato de igreja evangélica e ser uma falsa religião. E é aqui que entra o tradicionalismo. Porque também existe um lado bom da tradição. Como eu já disse aqui algumas vezes, nós queremos ser uma igreja que valoriza a história da igreja, a boa tradição. Aquilo que os homens de Deus que andaram com Deus esses 2000 anos, andaram com Deus. Nós não vamos desprezar a história, nós vamos aprender com a igreja, com a história da igreja. Até para nos livrar de alguns erros. Mas o tradicionalismo, vou chamar de tradicionalismo a falsa tradição. O que é o tradicionalismo? Um conjunto de doutrinas ou costumes que não é baseado na Bíblia, que homens inventaram e que as pessoas dentro de igreja seguem de forma inquestionável, sem questionar. É isso que eu vou chamar de tradicionalismo. Então, um conjunto de doutrinas ou costumes inventados por homens, que não é baseado na Escritura, não tem base bíblica, mas que dentro das igrejas as pessoas pregam e seguem de forma inquestionável, sem questionar. E eu primeiro vou falar do tradicionalismo evangélico. Nós vivemos no Brasil hoje um tradicionalismo evangélico. Como eu disse, muitas igrejas hoje não poderiam ser chamadas de igrejas bíblicas. Por quê? Porque o centro da igreja, a regra da igreja, os costumes da igreja não são pautados na Bíblia. Tem tantas coisas dentro das igrejas evangélicas hoje que é contrário à palavra de Deus, é contrário às Escrituras, mas as igrejas e as pessoas dentro da igreja evangélica seguem de forma inquestionável. Quer ver um dos sinais disso? Já viu aquelas igrejas que o pastor é um semideus? O pastor é um semideus? Todo mundo tem que obedecer ele, e ai daquele que tocar no ungido do Senhor? Eles pegam um versículo da Bíblia e distorcem ele e falam para o povo: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. O pastor é ungido do Senhor, você não pode questionar. Mas está todo mundo sabendo, tem provas de que o pastor fez isso, aquilo outro, cometeu o pecado, traiu a mulher, fez isso, aquilo outro. Rapaz, aí você vai falar: rapaz, eu não vou fazer isso, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Deixa ele, vai é ele Deus, estão entendendo? E aí o pastor se torna um ditador, se torna um semideus, se torna para muitos o Senhor e o Salvador da vida deles. Olha para mim, eu conheço centenas de pessoas que saíram de várias igrejas. E a maioria delas, infelizmente, perdeu a fé, abandonou tudo, abandonou a igreja, está vivendo a vida doidado de novo. E eu ficava, gente, como é que a pessoa, beleza, sair da igreja, beleza, mas como é que a pessoa parece que larga Jesus, esquece Jesus, sabe? Esquece Jesus, porque tem coisas boas que você consegue catar ali, muito bem catado, você cata as coisas boas que eu mantenho na minha vida das igrejas que eu passei. E de igrejas que hoje eu não concordo, que eu sairia e não voltaria, mas eu consigo catar as coisas boas ali. Tem pessoas que parece que jogam tudo fora. Eles falam: não quero saber mais dessa igreja, que essa igreja é isso, aquilo me decepcionou e tal e tudo mais. E aí elas jogam Jesus junto. Aí eu fico assim, gente, beleza, eu entendo você sair da igreja, mas como é que você larga Jesus? Como é que você, sabe? Como? E aprendendo sobre essa questão de falsos deuses, a conclusão que eu chego é que para as pessoas que largam tudo, Jesus nunca foi o Senhor e o Salvador da vida delas. O Senhor e Salvador da vida delas era o pastor delas. É por isso que quando elas saem da igreja por causa que o pastor delas decepcionou elas largam tudo. E não é que largou Jesus, mas ela nunca entregou a vida para Jesus. Ela entregou a vida para uma denominação, para uma igreja, para um pastor. Nunca foi para Jesus. Por isso que quando o Deus dela, o ídolo dela, decepciona ela vira as costas para ele e nunca mais volta para a igreja. Por quê? Porque ela nunca foi para o de Jesus.
É por isso que muitas pessoas que estão desviadas, desigrejadas, e que se você conversar com elas, elas vão te apontar os erros e os problemas que aconteceram na igreja, que fez ela sair, ela só vai voltar para uma igreja quando ela dobrar o joelho e reconhecer que o Senhor e o Salvador da vida dela era o pastor dela. E nunca foi Jesus. O sincretismo, outro aspecto, é o sincretismo evangélico. Sincretismo é quando você pega coisas de várias religiões e mistura. E tem muitas igrejas evangélicas que dentro das igrejas evangélicas tem coisa de todas as outras religiões. Tem objetos, que eles falam que é objetos abençoados, distribui objeto, tem ritual, tem misticismo, tem tudo. Distribui, leva esse papel aqui, põe na sua carteira, sabe? Esse papel ungido aqui, põe na sua carteira que Deus vai te prosperar. Isso é o quê? Isso é misticismo, gente. Isso é sincretismo. Isso não tem gente que pega pé de cavalo, ferradura de cavalo, pé de coelho, trevo de 4 folhas. Tem crente pegando, só que eles não usam, não é trevo de 4 folhas, não. É uma pedra, é um pedaço de papel. Isso é sincretismo, é você misturar. E tem muitas igrejas evangélicas hoje que o que você tem lá não é a igreja bíblica pautada nas escrituras, é um sincretismo. O pessoal veste de branco igual veste no candomblé, nas sessões espíritas. Tem tudo isso. E aí é uma mistura que parece um liquidificador. Jogou tudo lá dentro e misturou. Estão entendendo? E qual que é o problema? Como é que isso se torna um ídolo? É porque tem coisas, irmãos, tem coisas que você não precisa ser expert na Bíblia, não. Tem coisas que até os que não creem, que nunca leu a Bíblia, sabem que aquilo não está na Bíblia. E a pergunta que a gente faz é: como que o crente, que talvez já leu a Bíblia em algum lugar, ou que tem pelo menos a Bíblia em casa, consegue acreditar e seguir essas coisas? Como? Como que o cara não vê que está claramente contrário às Escrituras, contrário à Bíblia? Por causa da idolatria. Por causa da idolatria. Aquela igreja, ou aquela denominação, ou aquele pastor é um ídolo na vida dele, é um falso Deus. Ela não serve o Deus verdadeiro, ela serve o pastor. Por isso que se o pastor falar A e a Bíblia falar B, ela segue o pastor. Estão entendendo? Mas eu também não posso deixar de falar do tradicionalismo católico. Porque tem muitas pessoas hoje que não entregam a sua vida para Jesus, não se convertem a Cristo por causa da tradição da Igreja Católica. Por causa do tradicionalismo católico. Porque assim, e aí, por que eu deixei o católico para depois? Para não falar que eu estou falando só dos católicos, porque eu comecei com os evangélicos, né? Comecei com a gente para depois falar do... Mas acontece a mesma coisa, irmãos. Acontece a mesma coisa. O Papa é infalível, é inquestionável. Se o Papa falar uma coisa que estiver contra a Bíblia, o Papa é o Papa. Estão entendendo? Ah, mas a Bíblia diz isso. Não, mas a tradição da igreja diz isso e aquilo outro. Tem um vídeo, se você quiser eu mostro para você. Um vídeo que rola pela internet. Olha o que um padre disse num vídeo. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. O que ele quer dizer com isso? Ele vai te explicar. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Olha o que o padre está dizendo. Quando um católico se coloca acima da igreja, o que ele quer dizer com isso? É questionar, E aí ele explica, quando um católico pega a Bíblia e diz assim, eu vou ver o que a igreja está dizendo, ou seja, eu vou avaliar a igreja pela Escritura. Ele disse, já virou protestante. Aí ele continua dizendo, aqui está o erro dos protestantes, coloca a Bíblia acima da igreja. Palavras dele, isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu da igreja. Então, é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Ele chama de ideia torta você avaliar a igreja pela Escritura. Porque para eles, a igreja está acima das Escrituras. E é por isso que muitas pessoas também, como os evangélicos hoje, não abrem os olhos ou não percebem como que tem muitas coisas que estão totalmente contrárias à Bíblia. E que se você vai falar, eles
acham que você está acusando eles. Assim são os evangélicos de muitas igrejas hoje, como os católicos. Você vai falar com eles, mas a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz o contrário, mas a Bíblia diz aquilo outro, e para eles é uma ofensa. E aí vem a frase: futebol, política e religião não se discute. Você tem a sua, eu tenho a minha. Mas peraí, não é questão de você ter a sua, eu ter a minha. É questão de que está contrário à palavra de Deus. A questão é que, desde a reforma, e aí porque ele falou dos protestantes, é porque desde a reforma protestante, um dos 5 lemas da reforma é o quê? Sola Escritura, somente as Escrituras. Somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. É o que a Bíblia diz e pronto, acabou. É o que a Bíblia diz e pronto, acabou. A Bíblia é a autoridade máxima sobre a igreja. Nós, a igreja, tem que se avaliar pela Escritura. Nós, cristãos, nos avaliamos pela Escritura. É ela que diz o que é, o que não é, o que é certo e o que é errado. Não é a igreja, não é o que a gente acha, não é o que a denominação diz, não é o que o pastor diz, é o que a Bíblia diz e pronto, acabou. Portanto, não interessa o que a tradição da igreja, seja evangélica ou católica, diz. Se a Bíblia diz o contrário ou diz algo diferente, nós ficamos com a Bíblia. Temos que ficar com a Bíblia. Amém? Mas, quando você não fica com a Bíblia, escolhe a tradição da igreja, é porque a sua tradição, a sua religião específica já virou um ídolo no seu coração. E leio 2 últimos textos e finalizo. Mateus 15, versículos 1 a 3. Diz assim, Mateus 15, dos versos 1 a 3. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha como é que Jesus é, né? Deus sem base. Os religiosos chegam e falam assim: por que os seus discípulos transgridem, quebra, é contrário, faz coisa que a tradição nossa diz que é errado? Aí Jesus disse: eu vou fazer uma outra pergunta diferente para vocês. Por que vocês vão contra o mandamento de Deus por causa da tradição? Qual que era o problema dos fariseus religiosos da época de Jesus? Eles mantinham a tradição deles acima do mandamento de Deus, das Escrituras. Versos 7 a 9, Jesus, no mesmo texto, Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus disse: essa adoração de vocês é em vão. É em vão. E vocês seguem os ensinamentos por questão ou ensinamentos de homens. Irmãos, religião se discute sim. Se discute. Tem que ser discutido. Mas é uma discussão que tem como base a palavra de Deus. Como é que como é a discussão da religião? É nós pegarmos as Sagradas Escrituras e avaliarmos todas as religiões baseadas nela. Sabe por que eu sou espírita? Por causa da Bíblia. Nós não somos de várias outras religiões por causa da Bíblia, porque elas praticam ou são fundamentadas em coisas contrárias à palavra de Deus. E nós somos protestantes. Nós cremos que Deus se revelou na palavra e ela está acima de todas as coisas. Portanto, tudo nós vamos avaliar a partir da palavra de Deus. Em Atos 17, Paulo diz que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que eles eram nobres? Porque ao receber uma mensagem com grande interesse, a pregação de Paulo, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era assim mesmo. O que o padre chamou de ideia torta, a Bíblia chama de nobreza, que é ouvir o pregador e ir lá na Bíblia examinar para ver se é isso mesmo. Você está entendendo que um dos motivos que eu te dou essa folha é para isso? Está aí todas as referências bíblicas, está o resumo do meu esboço. Para quê? Para que te dê mastigado, para que você possa, durante a semana, examinar o que eu preguei, conferir os textos. E aí, se você vê que está de acordo com o que a palavra diz, fique com isso. Se você vê, se eu disser algo que está contrário à palavra de Deus, descarta e joga fora. E de preferência, vem e conversa comigo.
aponta para mim, você disse isso, aquilo, eu não vou ficar triste, pelo contrário, fico feliz. Amém? Agora eu finalizo mesmo com Colossenses capítulo 2. O que as Escrituras fazem? Quando nós vamos para as Escrituras, para onde as Escrituras nos apontam? As Escrituras nos apontam para Cristo Jesus. Esse livro não é sobre mim, sobre você. Esse livro é sobre Jesus. É sobre Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, ela inteira dá testemunho de Jesus Cristo, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Vou ler Colossenses capítulo 2, dos versos 6 a 9. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Quem é o Senhor? Cristo. Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quem é a nossa religião, irmãos? Cristo. Nós vivemos, Ele é o Senhor, nós devemos viver nele, enraizados e edificados nele. Ele é o fundamento da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a nossa religião. Ele é a nossa própria vida. É Cristo e pronto, e acabou. É Cristo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele deve ser o centro. O dia em que Ele não for o centro das pregações, dos louvores da igreja, tem que fechar, tem que parar tudo. Porque é nele que nós vivemos, é nele que nós somos enraizados, edificados, é nele que nós temos que ser ensinados. O meu papel, a minha missão, a minha responsabilidade é todos os domingos apontar para Ele aqui, independente do assunto que eu trate. É mostrar como que, independente dos assuntos que nós tratarmos aqui, sempre é Cristo que é a raiz de tudo, que é o centro, que é o Senhor de todas as coisas. É por causa dele que eu não devo idolatrar o futebol, é por causa dele que eu não devo idolatrar os políticos, é por causa dele que eu não devo idolatrar o tradicionalismo, a tradição, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. 8 e 9. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: não deixe que as pessoas escravizem vocês, cristãos, com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e não em Cristo. Ou seja, tudo tem que ser fundamentado em Cristo. Ele é a pedra angular da igreja, Ele é o fundamento da igreja. Se não tiver fundado nele, se tudo que nós falarmos ou ensinarmos não tiver Ele como a origem, descarta. Porque só vai te escravizar. É o que as religiões fazem. É o que as religiões falam. 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Você quer receber a plenitude de Deus? Você quer receber Deus na sua vida? Cristo é corporalmente. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a revelação do Deus verdadeiro. Você quer praticar a verdadeira religião? Devote-se a Cristo. Tenha Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Coloque como raiz e fundamento da sua vida Cristo. É por isso que nós cantamos: só Tu és digno de ser o fundamento da minha vida. Só Tu és digno sobre o qual eu vou construir a minha vida. É Ele e pronto. E os últimos 3 versos, Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A verdadeira religião é uma vida para Cristo, centrada em Cristo, enraizada em Cristo, porque Ele é a expressão exata de quem Deus é. E o apóstolo Paulo diz: se você é cristão, você já morreu com Ele. Leia o capítulo em casa, Colossenses 2 e 3, é magnífico. Na verdade, 1, 2 e 3, Colossenses inteiro. Uma carta maravilhosa. Ele diz: se você crê em Cristo, você já morreu com Ele. Portanto, nada desse mundo, nem as tradições humanas, nada. Você já morreu para tudo isso. É Ele. Você já ressuscitou com Ele. Você agora tem uma nova vida que Deus te dá, cada vez mais parecido com Ele.
E a sua vida agora está escondida com Ele em Deus. Sua vida é dele. Ele é a sua vida. Ele é a razão da sua vida. Não é o dinheiro, não é a Artemis, não é o futebol, não é a política. É para Ele que eu vivo. Amém? Fique de pé. Põe sua mão no coração por um minuto. Feche os seus olhos. E examine o seu coração neste momento. Será que você já idolatrou ou tem idolatrado o futebol na sua vida? Seja o assistido ou o jogado? Será que você já idolatrou o político, seu político preferido? Além do seu político preferido, ele também é o seu ídolo, é o seu falso Deus? Talvez nós não andávamos próximos das eleições de 2018, mas lembre-se como você lidou com as eleições passadas. Lembre-se pense em como você lida quando é colocado essa guerra de deuses entre Lula e Bolsonaro. E mais do que tudo, talvez para mim o maior deles, a religião. Será que você não tem seguido cegamente, surdamente, idolatricamente uma tradição específica, seja ela evangélica, católica ou espírita ou qualquer outra? Será que os costumes, as doutrinas inventadas por homens têm sido a maior autoridade da sua vida e não Cristo? Fale com o Senhor neste momento. Se tiver de se arrepender, peça perdão por esse pecado. Se arrependa desse pecado da idolatria, porque futebol, política e religião se discutem sim, porque eles não podem ser deuses na nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que o Senhor está trabalhando em nossos corações. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, em primeiro lugar, para reconhecermos os nossos pecados. Para reconhecermos que talvez temos idolatrado o futebol, a política ou uma religião específica. Temos colocado eles acima de todas as coisas. Temos nos devotados, temos sido talvez fervorosos na devoção ao futebol, fervorosos na devoção ao político ou a uma religião específica, mas quando se trata de nos devotar a Cristo, temos sido mornos, frios, como a igreja de Éfeso. Temos abandonado o primeiro amor. Portanto, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, quando nós somos mais fervorosos para com o futebol do que para com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando somos mais fervorosos para com a política ou um político do que para com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando valorizamos demais e somos mais fervorosos quando se trata de uma tradição, de um tradicionalismo, do que com o Senhor. Espírito Santo, que possamos nos arrepender dessas três idolatrias, desses três ídolos falsos deuses em nossa vida. Que possamos, assim como Paulo disse em Colossenses, de fato, ser somente o Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós, o único que é digno da nossa vida, da nossa devoção, do nosso amor, do nosso maior tempo, do nosso transpirar, do nosso gritar. Senhor, se tiver que gritar por 2 horas, que seja por Jesus Cristo e não por futebol, religião ou qualquer político que fosse. Ensina-nos a, como Paulo disse em Romanos 12, a sermos fervorosos no Espírito. Romanos 11, a sermos fervorosos no Espírito, mas não por causa do futebol, religião, política, mas por causa de Ti, do Teu amor por nós. Que os nossos cultos, Pai, possam ser a expressão da nossa devoção e do nosso amor para com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a valorizar o culto e tudo que fazemos para Ti, como aquilo de mais importante que nós temos na nossa vida, para a glória do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus por hoje. Senhor Deus, obrigado por essa noite, por este culto. Que o Senhor possa direcionar a nossa vida e ser o amor da nossa vida, Pai. Que possamos passar a semana não falando sobre futebol e política, mas quem sabe falando sobre o culto,
usando essa folha, começando com ela, para falar sobre a pregação, sobre o que nós aprendemos, o que não aprendemos, sobre a leitura da Bíblia em que nós estamos, que possamos passar a semana ansiosos para o próximo culto, porque é o momento e o dia em que nos reunimos em fraternidade com os irmãos, ainda que talvez não sejamos conhecidos intimamente, mas que nesse momento possamos nos lembrar que o vínculo e o elo que nós temos é o maior de toda a existência, que é o fato de termos sido salvos, resgatados pelo sangue de Cristo. Que possamos verdadeiramente vivermos como igreja fervorosamente para a glória do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E diz em paz, que o Senhor seja a sua vida.